Olá a todos vocês que estão nos acompanhando com o estudo do livro Libertação do Sofrimento, pela mentora espiritual Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. E hoje estamos aqui para dar continuidade à nossa leitura do capítulo 21, e o tema de hoje é As Raízes. Se você é a primeira vez que está ouvindo esse vídeo, seja muito bem-vindo também para os nossos estudos. Nós temos um grupo do WhatsApp para ir sempre colocando os links, mas também aqui no nosso canal tem todos os capítulos anteriores, e é uma grande alegria estar aqui com vocês, aprendendo, e minha intenção é de divulgar o trabalho, de ajudar as pessoas a gostar, se apaixonar por essa leitura da Joana de Ângeles, que eu falo que é um manual de vida, né? Vem nos enriquecendo de forma maravilhosa, e algumas pessoas têm dificuldades, né, de ler esse livro, então quem sabe juntos a gente pode dar continuidade aí aos estudos, ao trabalho da mentora. E essa é a nossa intenção, de propagar o bem, de falar do bem, de crescer no bem e nos ajudando, né? Eu quero convidar todos vocês para fazer a prece inicial, para que a gente possa receber o melhor, né? Se você não tem um livro também, acompanha pelo áudio. Se você tem um livro, você quiser acompanhar a leitura, essas são as minhas reflexões. E aí, escreve, né? A gente sempre pede para ter o caderno, o material de apoio. Escreve suas reflexões, o que seria importante para você, o que você acha fundamental para o seu crescimento, o que diz isso para você também. E se você quiser compartilhar, deixa algo aqui também no nosso canal. Se no final você gostar, a gente pede que compartilhe, dê o seu like, se inscreva no canal, porque isso vai ajudar também a divulgar mais um trabalho da bondade, do amor que a equipe espiritual tem por nós, né? Então, o livro Libertação do Sofrimento, e aí vamos fazer a nossa prece para a gente começar, tá bom? Então vamos nesse momento levar o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, pedindo à equipe espiritual que nos ajude a concluir mais esse capítulo, recebendo do plano espiritual as orientações, as intuições que farão diferença em nossas vidas, para o nosso desenvolvimento espiritual. Agradecemos pela companhia dos nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda. Pedimos a Deus que abençoe a mentora Joana de Ângeles, o médium Divaldo Pereira Franco, que aonde eles estiverem, Senhor, que a sua graça desça sobre eles e sobre todos nós que estamos nos esforçando para o aprendizado, para o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, que possamos seguir nos passos, no caminho de Cristo, rumo à direção do divino, de Deus em nós. Muito obrigada, abençoe os nossos familiares, os nossos lares, e permaneça, ó Senhor, conosco hoje e cada instante de nossas vidas. Que assim seja. Bom, então, refletindo, né, aqui com as raízes, o que a palavra raiz pode falar pra gente, né? E aí cada um vai meditando no que pode receber como intuição, receber como reflexão. Tá, então eu fui procurar, como sempre, né, a etimologia da palavra, e aí a palavra raiz, ela vem de rades, no caso de latim, que vem falar de base, né, raízes, base, fundamento, algo que tem um fundamento, que fixa no solo, princípio, né, eu achei muito interessante essa palavra princípio, porque eu acho que dá origem, né, a nós. A raiz de todo problema, a causa de todo problema, né? Então eu falo assim, o princípio, a origem, né? A raiz é algo que vincula, então vínculo e elo, né? E aí já traz pra gente fazer uma meditação, como que são as nossas raízes, como que estão as nossas raízes, né? Será que a gente tem raiz? Será que nós temos raízes? E qual a função de uma raiz? A função da raiz é retirar água e nutrientes do solo e transferir para a planta, né? Então, tudo aquilo que a planta vai precisar na seiva,
ela vai trazer, e a raiz ela serve como um condutor, uma reserva de água. Então, olha só, né, como é importante a gente pensar dessa forma e tentar trazer para nós como pessoas, mesmo como seres, né? Será que a gente está cuidando da nossa raiz? De que forma? Será que nós temos? Nós estamos cuidando, né? O que estamos absorvendo das nossas raízes? Nós estamos honrando as nossas raízes? Então a gente vai ver aqui com a benfeitora Joana de Ângeles, o que ela vai trazer para a gente como ensinamento. Vamos juntos. A pátria, para o ser em processo espiritual, não é apenas o lugar em que nasce, mas onde se encontra feliz. Naturalmente, existe um vínculo profundo entre o solo gentil que o acolhe na reencarnação e o seu sentimento de gratidão. Não obstante, a necessidade imposta pela evolução faz que se experienciem diversos domicílios terrestres, a fim de treinar-se fraternidade. Não raro, os nascimentos têm lugar onde se encontram os melhores recursos propiciadores da iluminação interior, através das conquistas do conhecimento, das emoções da beleza ou dos imperiosos resgates que dignificam por meio do sofrimento, do refazimento dos caminhos percorridos que ficaram em sombras. Essas formosas experiências predispõem o ser humano à construção da complexa família universal. Na intimidade do clã biológico, são desenvolvidos os sentimentos de solidariedade e de ternura, de afeição e de companheirismo, salvadas as exceções das experiências retificadoras quando têm origem aos vínculos da amizade ou ao torrão natal. As suas concessões e alegrias, as lições que são fornecidas para o progresso. Dessa forma, esse sentimento deve ser cultivado sem apego, movimentando as emoções da gratidão e do respeito pelo lar, pelo lugar onde recomeça, pelo povo, que constituem fontes de inspiração para a conquista da felicidade. Bom, vamos tentar aqui acompanhar, né, essa lição que a mentora nos traz, né, a Joana de Ângeles. Então ela fala que onde nós nascemos, né, a pátria espiritual para nós, né, a pátria para ser o processo espiritual. Então nossas reencarnações, ela dá continuidade ao nosso processo espiritual, né, as nossas vidas. Nós estamos vivendo aqui, até na hora do sono, a gente não volta ao plano espiritual também. Uma vez que o espírito não fica ligado ao corpo, né, não seria para isso que, né, o sono existe, é para esse despertar no plano espiritual, mas nós também temos aqui, eu acredito, né, que a maioria de nós, que esse canal, estou falando em português para brasileiros, sejam brasileiros nascidos aqui no Brasil. Também eu tenho português, né, que vai de outros países, mas aqui que nós estamos conversando, estudando juntos, essa pátria que nós nascemos, ou nós escolhemos, ou foi nos sugeridos pelos nossos amigos espirituais, nós temos que nascer aqui com um propósito, né? O porquê o Brasil, por que não outro lugar, né? Então, será que foi escolhido? Será que nós foi compreendido que seria melhor sermos acolhidos por esse solo? E se assim estamos aqui, ela nos fala que nós temos que ter gratidão, né? Gratidão porque, e a gente, eu sei que o Brasil, anos e anos, né, séculos, está passando por vários processos, né, de crescimento. O Brasil é muito novo, né? Então, será que a gente está tendo gratidão por estar reencarnado aqui, apesar de todas as dificuldades? E por que nós precisamos estar num país latino-americano, né, com essas dificuldades políticas, financeiras e o desenvolvimento que nós estamos tendo? Será que não é para a gente poder ajudar também nesse processo, né? E o que nós podemos deixar aqui para que a gente possa ter um país melhor, né? Qual é o nosso papel?
E ela fala que criar vínculos profundos, né? Existe esse vínculo que nós estamos aqui, porque tem uma causa porque nós estamos aqui, uma necessidade de evoluirmos aqui, né? Nesse país. E, obviamente, ela fala que aqui é treinar a fraternidade, né? Muitos espíritos que estão aqui também, especialmente ligados ao espiritismo, são espíritos que vieram da França, são espíritos franceses, né? Que também comprometido com a divulgação do cristianismo, do espiritismo, cada um com seu motivo, né? Divaldo Franco, ele nos dá essa informação. Então, São Luís, que era o benfeitor, né, da França, ele pede isso como uma condição para transferir o espiritismo da França para o Brasil. Tanto é que hoje, se vai para a França, né, Paris, não se conhece, né, muito o espiritismo, pouquíssimas pessoas, e tem grupos espíritas lá, um grupo pequeno, mas nada que deveria ser, tipo, foi fundado lá, né, e depois transferido para o Brasil, onde a divulgação do espiritismo ela é bem maior, né. Então sempre vai ter um porquê, né, da gente estar aqui com vermos de outras nações também para cá. E aí ela fala que onde nós nascemos é onde nós vamos encontrar recursos propiciadores para nossa iluminação, né, interior. E aí tem a nossa família, tem o bairro, tem a cidade, né, a sociedade que nós vamos viver e que a gente vai conquistar nisso tudo conhecimentos para o nosso crescimento. Nós vamos adquirir informações muito importantes para dignificar a nossa vida, né, o nosso crescimento. Então vamos pensar porque nós estamos aqui e reunidos a essa família brasileira, né, e também a nossa família consanguínea, ou a família que nós vamos formar também, né? E essas experiências vai dando pra gente uma construção de uma família universal, né? Então, o que nós vamos aprendendo, o que nós vamos adquirindo, principalmente espiritualmente, a gente sabe que tem a família consanguínea e a família espiritual. Nem sempre a família que nós nascemos, nós vamos ter muito afeto, nós vamos ter muito contato, conexão, mas a gente tem que aprender com elas, né? Nós temos o que aprender, é necessário esse aprendizado. E então ela fala, na intimidade do clã biológico são desenvolvidos sentimentos de solidariedade e ternura, né? E afeição. A gente sabe que nem sempre acontece essa ternura, essa afeição, mas nós temos um propósito nela, né? O porquê que nós estamos nessa família. Então criamos vínculos, né? E esses vínculos adquiridos de forma que esse sentimento deve ser cultivado sem apego. Muitas pessoas falam assim, ai, nossa, se meu filho morrer, eu morro. Se minha mãe morrer, acabou minha vida. A gente não veio para isso, né? A gente sabe que nós estamos trocando experiências importantes para nossa vida, mas que a gente vai voltar para o plano espiritual. Então essas emoções devem ser muito mais de gratidão por estar convivendo com essas pessoas, de respeito também, né? Aonde a gente possa sempre recomeçar. Ela também fala aqui, né, que o povo que se encontra é para nossa inspiração de conquista de felicidade. Então, sempre vai tendo um propósito. E o dele é da gente poder crescer, né? Então, continuando com a leitura dela, do livro, fala: ocorre muitas vezes que a mulher e o homem lutadores que passaram por dificuldades na fase infanto-juvenil, abraçando necessidades ou vivenciando sofrimentos, à medida que progridem materialmente, esquecem-se daquelas valiosas conquistas ou recordam-nas com laivos, né, com noções, com ideias, né, de ressentimento e de amargura, procurando esquecê-las. Esse é um comportamento lamentável, porque ninguém consegue fugir das suas raízes de sustentação. A árvore veneranda desenvolve-se, aumenta a copa, multiplica os galhos amigos, enfloresce e frutesce, vinculada às raízes mantenedoras da seiva, da vida, sob o apoio do orvalho, do ar e do sol. O rio generoso que se espraia buscando o mar é nutrido pelas suas nascentes e, mesmo quando afluentes, lhe aumentam o volume.
e no nascedouro, muitas vezes débil, que tem a sua sustentação. De igual maneira, mantém-se a criatura humana. As suas raízes históricas, religiosas, culturais, idiomáticas, afetivas são de fundamental importância para a sua estruturação de felicidade. Não raro, a melancolia e o desencanto que assomam em pessoas que triunfaram nos negócios, na política, na arte, no conhecimento de qualquer matiz, decorrem da saudade das raízes infantis, das recordações não dirigidas, das emoções que não foram bem encaminhadas. É natural que se procure olvidar os desabores, os períodos amargos da existência, os testemunhos mais dolorosos. No entanto, deve-se evocá-los de forma agradável, retirando o lado bom, o proveito benéfico de que resultam, tornando-se base emocional da alegria de viver. Então, todos nós, né, passamos da infância para a juventude e da fase adulta agora amadurecendo, né? E aí, essas experiências que nós vivemos nessa época, que foram necessárias para o nosso progresso espiritual, muitas vezes são recordados com ressentimento, com amargura, né, como culpa, como frustração. E esse comportamento, ela diz que é lamentável. Porque nisso, né, eu tive problema com meu pai, tive problema com minha mãe, tive problema com meus avós, com meus irmãos, com quem eu tive problema. Se eu ficar com rancor, se eu ficar com ressentimento e com mágoas, né, a gente vai tentar esquecer, né? E ninguém fala aqui que ninguém refugia suas raízes. Não existe ex-mãe, não existe ex-pai, não existe ex-irmão, não existe ex-filhos, né? Inclusive eu aprendi que nem existe ex-sogra, uma vez sogra sempre será sogra, né? Então, nós estamos precisando de sempre estar em conexão. Talvez tenha uma dificuldade de convivência, mas como a Joana falou, de respeito, né? De apreciação, de gratidão, tem que ter um sentimento que tem dentro da gente. Eu sei que muitas pessoas vão achar isso difícil, mas isso também depende da nossa própria saúde mental, tá? Há de ter uma honra, né? Honrar quem veio primeiro, então faz parte do mandamento, honrar pai e mãe. Não roubarás, não matarás, enfim, todo esse processo que a gente tem que meditar nesses mandamentos, que a palavra mandamento é lei, e se eu não cumpro essa lei, eu estou infringindo, eu vou sofrer a consequência disso também. Né? Então, se eu fugir dessas raízes minhas, eu não terei sustentação para a vida. Então, a causa e a consequência que eu estou escolhendo, eu posso escolher a não respeitar, a não amar, a não agradecer, mas eu vou ficar sem sustentação para a vida. E sustentação de todas as maneiras. Jesus fala que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Por isso que ele nos ensina o perdão, por isso que ele nos ensina o amor ao próximo, por isso que ele nos ensina a nos libertar desses sentimentos que são amarras para nós, né? São amarras para nós. E aí ela fala, né, que nenhuma árvore se desenvolveu sozinha. Ela vai ali, ela vai, né, aumentando a copa, os galhos, né, que ainda ela fala galhos, amigos, né, nós temos todo um apoio, né, vai florescer, vai frutificar, né, então, mas na vida, para que aquela árvore tenha esse papel cumprido, ela precisou da água, ela precisou do ar, ela precisou do sol. Nós precisamos uns dos outros, ninguém vai conseguir evoluir sozinho. Né, como ela cita depois o rio, né, que ele vai ali, mesmo ele sendo rio, procurando o mar, ele se preenche, ele vai se enchendo de afluentes, que vai aumentando o volume dele, dando capacidade para ele chegar muito mais longe. Então essa palavra sustentação, em termos de raiz, é muito importante para a gente pensar, tá? A gente pode até pensar quando tem aquele desmatamento, né? Eu tenho uma filha que mora em Ubatuba, que ela está morando em Ubatuba, e aí a gente sabe que no tempo de chuva teve muito desmoronamento naquela região, mas também se mexeu bastante com a natureza, né? As necessidades da evolução da sociedade, enfim, né? Teve muitos deslizamentos de terra, porque nessa área ali, essas raízes da árvore, essa fraca, não sustenta, né, não protege o solo, então
A árvore está sendo sustentada pelo solo e o solo também está sendo ali melhor, né, e também pelas árvores. Então a própria raiz da árvore ajuda a não ter esse movimento, né, esse deslocamento de terra. Então nós recebemos tudo para chegar até aqui. Alguém nos ajudou, alguém nos deu a vida, alguém nos amparou, alguém cuidou de nós, né? Eu tive várias pessoas que cuidaram de mim quando eu era pequena. Então, e agradecendo, né, sempre. Então ela fala, né? Por isso que a criatura humana também é assim. Né? Nossas raízes, ver quais são as raízes históricas, como que tá isso? Não é só a raiz da família, mas a raiz da história da nossa vida, da sociedade, da religião, da cultura, a raiz do nosso idioma. Olha que coisa mais importante, né? A raiz dos nossos afetos, tudo isso tem uma grande importância para a gente encontrar a felicidade. Então, se a gente desconhece a raiz do problema, como que a gente vai solucionar alguma coisa? Não tem como, porque eu desconheço, eu estou ignorante aquilo. Eu sei que está doendo, eu sei que tem um problema, mas como que eu vou solucionar se eu não consigo enxergar a raiz, a causa, né, do que eu estou passando? E aí o que acontece? Nós desconhecendo isso, nós vamos ficar melancólicos, depressivos, né, desencantados com a vida, e aí a gente não vai realmente conseguir crescer, né, na vida. A vida não dá esse sustento. Por mais que a gente tenta desenvolver na política, na arte, em vários conhecimentos, sempre a pessoa fica naquela saudade, sempre está faltando alguma coisa, aquele vazio existencial, né, aquela recordação dos afetos que nós não recebemos, as emoções que não foram trabalhadas, vai ficar em nós. E isso a gente vai trazer como tristeza, né? E todo esse campo, ele vai se magnetizando dentro da gente como um amargo, como um mago, e a gente, muitas vezes, nós desconhecemos. E a gente passa tendo um testemunho de uma vida, né, sem o mínimo de felicidade. Sempre tá ali uma coisa dentro de nós que dói muito, as nossas dores, nosso sofrimento. A dor, ela vai ter que acontecer para nós, para todo mundo, porque é ela que faz parte desse crescimento, né, vai podando a gente. Mas o sofrimento, eu posso eleger, todo mundo vai sofrer. Mas cultivar as emoções e também o sofrimento, aí também escolha nós, né? E não é lá fora, de novo, é sempre dentro de mim, das raízes, o que está dentro de mim. Qual é a questão? Então, o nosso passado, a gente tem que evocar ele com uma forma de gratidão, né? Que nós recebemos benefícios também, para que a gente possa viver com mais alegria a vida, né? Então, dando continuidade aqui na leitura do livro, ela diz: com muita frequência, os indivíduos que triunfam após os anos de sofrimento ou de carência parecem criar uma reação negativa ao passado, desejando apagá-lo, ocultá-lo, por sentir constrangimento das dificuldades vividas, quando se deveria honrar pela maravilhosa oportunidade de superação dos desafios e amadurecimento psicológico através de testemunhos aflitivos. Esse sentimento de ingratidão por tudo quanto constituiu a base existencial ensoberbe-se-os e diminui-lhes a grandeza moral. Essa atitude contribui para que os sentimentos de generosidade se entorpeçam, desapareçam a piedade e a compaixão naturais, por considerar-se que os seus foram também dias penosos e que, naquela ocasião, não receberam ajuda nem a proteção de que tinham necessidade. Trata-se de ledo engano. Essas conclusões egoístas. Ninguém ascende a patamares superiores a sós, sem ajuda de outrem, das circunstâncias, da divina inspiração. Há benfeitores humanos que permanecem anônimos, auxiliando sem interesse de autopromoção, destituídos de vacuidade interesseiras. Na retaguarda de todo triunfador encontra-se alguém visível ou não, que abriu a porta de acesso à responsabilidade, ao dever, à vitória. Certamente que se louvou nas qualidades morais e profissionais daquele a quem ajudou, mas esse muito dificilmente cresceria se não tivesse recebido aquele apoio indispensável.
É imperioso que todos aqueles que alcançam a fama ou destaque não se olvidem das suas raízes, da simplicidade das afeições que permanecem silenciosas e distantes, às vezes sofrendo limitações e dores, enquanto esses vitoriosos alcançam a abundância, o excesso, a extravagância. Uau! E aí? Então ela fala que nós passamos, trilhamos caminhos que foram escolhas nossas ou foram influência que nós recebemos, né? E quando nós atingimos, triunfamos ou conseguimos o objetivo, uma vitória, um sucesso, nós queremos negar o nosso passado, queremos apagar, né, na mágoa, no rancor, desejando que não tivéssemos vivido aquele grau de dificuldade, aquele grau de sofrimento. Então a gente faz uma fuga, né? E essa fuga é a negação da gente poder honrar todas as pessoas que nos ajudaram a superar. Então, de dar testemunho realmente do nosso crescimento psicológico, testemunhando que nós fomos amparados e ajudados. Isso é egoísmo, isso é ingratidão, quando não se faz. Então, ela fala, esse sentimento de ingratidão, de não reconhecer, toda ingratidão eu não reconheço. Quando eu falo que Deus não ajuda, Deus quer assim, quando a gente coloca uma ausência em Deus, eu estou sendo ingrata com Ele. Porque Deus nunca nos faltou, né? Então, é como se eu tivesse chegado onde eu cheguei, sozinha, por mim mesma. Não preciso de ninguém, não quero ajuda de ninguém. Isso é soberba, né? E não mostra nenhuma grandeza moral, né? Então, nós não chegamos aqui se não fosse o apoio, a piedade, a compaixão, a ajuda, o amparo de todas as pessoas que nos ajudaram, nos protegendo, né, em todas as nossas necessidades. Então ela fala que isso, se eu pensar dessa forma, eu estarei sendo egoísta, porque ninguém chega a patamares superiores sem a ajuda de outras pessoas, né, e da divina inspiração. Então nós temos anjos na terra, mas também nós temos nossos anjos espirituais. Temos os anjos da guarda, os nossos mentores, né, os nossos benfeitores, mas também nós temos amigos espirituais, né, que fazem muito por nós anonimamente. E porque gostam da gente, tem vínculos conosco no passado, nosso passado, enfim, gostam da maneira que nós estamos agindo, ou que nós estamos nos vinculando, né? Então esses benfeitores também, espiritual é aqui na Terra, né? Os amigos de verdade, às vezes é um parente realmente muito próximo, né? Então ela fala que há benfeitores humanos que permanecem anônimos, né? Nos auxiliando, né? Sem nenhuma vacuidade, sem nenhuma vaidade, nenhum interesse, né? Eles só querem nos ajudar porque gostam da gente realmente. Quem nunca recebeu uma benção de um amigo, né? De uma pessoa que estava na rua, um desconhecido que fosse, alguém, sei lá, o carro parou e alguém veio ajudar, a gente precisa de uma coisa, outro vem e faz, nos ajuda, todo mundo já passou por isso. Então isso também é muito importante a gente saber reconhecer, né? Então acho que é muito mais reconhecimento de saber também que a vitória que nós chegamos foi através de outras pessoas. A gente vê muitos atletas que vencem medalhas, estão lá na Olimpíadas, por exemplo, numa competição. A dedicação dos pais de acordar muito cedo, de levar o filho para treinar, dos professores, dos treinadores, dos médicos, dos enfermeiros, quantas pessoas que se envolveram em nossa vida trazendo soluções, né? São muitas, então que a gente saiba reconhecer isso, né? E aí vai mostrar que nós temos qualidades morais também quando nós sabemos agradecer esses profissionais ou amigos. Todo mundo tem, né? E isso é um sentimento indispensável para nós. São as raízes do nosso sucesso, a raiz do nosso crescimento, a raiz do nosso desenvolvimento, a raiz, né? Enfim, de todo o processo que nós estamos passando na vida, né? Eu sou grata a várias pessoas que me introduziram, alguém teve que dar o primeiro passo. Eu lembro dessa pessoa que me levou para o centro espírita a primeira vez, o nome dela é Rita. E lá eu já sou filha, né? Meus dois pais desencarnaram, mas eu sou filha. Na época meus pais eram bandistas, então eu cresci, né? Frequentando a igreja católica, mas os meus pais praticavam, né, a Umbanda, e para mim era normal ver meus pais, né, mediunizados. E quando foi a morte da minha mãe, eu perdi o chão, eu não sabia o que tinha acontecido com a minha mãe.
E no Espiritismo eu consegui encontrar várias respostas, né? Lá no Espiritismo eu encontrei a Dona Terezinha Oliveira, aqui na cidade de Campinas, ela estava viva, né, na época, óbvio, né? E ela me ajudou bastante. E aí depois eu conheci várias e várias pessoas que sempre me apoiaram, e tenho muita gratidão por todas elas. Então, se hoje eu tô aqui também foi porque eu recebi ajuda, né? E quem me apresentou também, Joana de Ângeles, né? Estando mais próxima aos trabalhos do médium Divaldo Pereira Franco, tendo conhecimento dos livros dela, né? E aí comecei a me interessar, a ler e achar fundamental para minha vida. E hoje eu tô aqui, né? Tentando também, com os meus estudos, com a minha vontade, né? Ainda é pouco meu conhecimento, mas com a minha vontade de espalhar, né, de a gente dar continuidade a qualquer pessoa que puder assistir isso, que já tivesse sentido um alívio, uma transformação, eu ficarei imensamente grata, porque eu recebi de alguém, então eu tô tentando passar para frente também algo que alguém dedicou a mim que eu possa passar. Então a gente sempre fala, né, passar para frente o benefício, a bênção que nós recebemos, né? Isso é muito importante. Então, olhar para as nossas raízes, né, o ponto de partida, quem que nos ajudou? A gente nunca saiu de um ponto sozinhos, alguém sempre veio nos ajudar, sempre nos orientar. E isso é muito importante, né? E aí ela fala, né, é imperioso que todos aqueles que alcançaram a fama, destaquem, né, sempre olhem para suas raízes, uma forma muito, né, de simplicidade, das afeições que foram adquiridas, né, que foram impulsionadas. Claro, a gente vai ajudar pessoas, vai encontrar pessoas que nos ajudaram, vai encontrar pessoas que também nos desmotivaram, que nos agrediram, também vai. Mas já que a gente só pode contar os desafetos, só as dificuldades, só os desafios e as vitórias também que a gente já conseguiu. Quem que estava lá do lado? A gente sabe apontar os agressores, mas e também os nossos benfeitores, né? Então saber disso. E aí nós vamos preparando a nossa vida cada vez mais para outros patamares, né? Então reconhecer de onde nós viemos, para onde nós estamos indo, quem está fazendo parte junto conosco é muito importante. E ela continua, a olhos úmidos, contemplando os sorrisos esgares, né? Com careta, sorrisos com careta dos poderosos, aguardando que deles se recordem, proporcionando-lhes socorro. E assim sendo, se alcançastes o patamar superior da vida em sociedade, não te esqueças das tuas raízes de fixação no solo da atualidade em que te encontras. Olha, de quando em quando para baixo, descobrindo os irmãos que se encontram nas sombras da agonia, esperando por ti. Desde que conheces esse fardo, que já o carregastes, possui melhores recursos para avaliá-lo, para diminuir-lhe o peso nos ombros do teu irmão da retaguarda. Agradece a Deus por já teres transitado pelas veredas virtuosas e alcançando as planícies seguras do equilíbrio, avançando na direção do planalto exuberante e libertador. Há muitos que dependem daqueles que se fazem vitoriosos e que agradeceriam se fossem notados, destacados com uma palavra gentil, com um sorriso acolhedor, não considerando-os apenas como peças da engrenagem das empresas, de serviçais sem valor, no trabalho a que se dedicam. Todos eles têm sentimento oculto de beleza, ânsia de consideração e de respeito. Além dos salários que recebem, são pessoas com os problemas de todas as demais, carentes uns, cariciosos outros, ambicionando o progresso e a felicidade. Dá-lhes mais que uma oportunidade técnica, oferece-lhes amizade. Permite que eles percebam que triunfastes com esforço e que todos eles podem conseguir o mesmo se perseverarem, se mantiverem o entusiasmo na luta e o esforço nas intenções transformadas em ação. O que lhes fizeres representará a tua contribuição, tuas raízes que tornarão mais fortes e mais poderosas, mantendo-te no solo da realidade sem aprisionar-te nos seus limites. Então ela vai falando pra gente, né, que tem
pessoas que estão, né, do nosso lado. Vontade de espirrar. Também que estão ali do nosso lado, muitas vezes nos pedindo socorro, e a gente não tem nem condições de notar as pessoas, notar as dificuldades das pessoas, né? E a gente não pode esquecer de onde nós viemos. Se nós temos, todo mundo tem um passado, todo mundo tem uma história, e a gente não pode esquecer dessas raízes, né? Se a gente já triunfou, né, no momento, triunfo não é a pessoa estar rica financeiramente falando, é tudo triunfo. Talvez você triunfou numa tarefa pequena, simples, mas é um triunfo. A gente precisa começar a contar isso, né? Nós temos a nossa árvore genealógica, né, o cordão umbilical que nos leva às raízes, né? Então a gente pode pensar dessa forma também. E hoje a gente continua, né? Sempre minha mãe, meu pai, né? Não tenho meus irmãos, agora a gente tem sobrinhos está tendo filhos. Então essa também, se a gente chegou até aqui, a gente também tentar olhar para essas pessoas e ajudar, né? Como a gente puder, quanto a gente puder também. Mas a gente em forma de gratidão, porque em gratidão pelos meus pais, né? E os meus sobrinhos são netos dos meus pais, minhas filhas, né, são netos, mas o que meus pais fizeram para mim também, o que eu posso até fazer por eles, é forma de gratidão aos meus pais. Então hoje eu também sou mãe, um dia eu também vou ser avó, né, das minhas filhas, hoje eu sou vovó dos filhos do meu enteado, né, mas é como se a gente fosse repassando o benefício que nós recebemos. E tem muitas pessoas na vida que não tendo vínculos consanguíneos com a gente, também precisam de ajuda. E são irmãos, Deus é um pai, todos nós somos irmãos, então esses vínculos são importantes para que a gente possa ajudar essas pessoas a diminuir o peso, a tristeza, as dificuldades, o sofrimento que eles estão passando também. Como? A gente precisa saber como ajudar, não é ajudar por ajudar, né? É saber como ajudar, se a pessoa realmente também quer a ajuda que eu posso conceder, né? E isso, a gente passando os benefícios, que tudo Deus, primeiro eu preciso receber para depois dar, né? Não, Deus já deu a vida, Deus dá recursos, por isso que a gente tem condições, que Deus lhe paga, Deus já pagou, por isso que a gente pode passar para frente também. Então, isso em tudo na vida, dá graças a Deus, diz Paulo, né? A gente teve nossas dificuldades, nossos momentos, nós passamos por esse momento, esse caminho já transitado, de uma forma ou outra nós chegamos aqui, conforme equilíbrio, e agora a gente pode também indicar o caminho, ajudar outras pessoas a percorrer isso com menos dor, com mais sorriso também nos lábios, né? E no coração também. E se a gente participar, por exemplo, numa empresa, a gente tiver um cargo, lembrar que as pessoas que estão no trabalho, e todos eles precisam também de sentimentos, né? Não só de salário. Então, a gente olhar para a pessoa também com um processo que ela está fazendo na vida dela, que ela pode estar carente de um sorriso, de um abraço, de uma palavra. Então, a gente ajudar a contribuir não só financeiramente, mas também com o progresso moral das pessoas nesse processo de felicidade também é muito importante. E ela fala, né, não oferece só oportunidade técnica, né, mas a nossa amizade. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, né, que é muito mais fácil de dar esmola. Você dá o supérfluo. Nós damos o que está me pesando, né, a roupa que não uso mais, né, o que está apertado, o que está velho, né, como que eu falo assim, né, a pessoa que recebe faz caridade, porque ela me ajuda a tirar o entulho que está na minha casa. Né? E aí me alivia a consciência, porque já não tá mais ali, eu transferi. Então, principalmente agora, né, que é a época do frio, né, o frio tá chegando também. Então, como tá sendo o nosso movimento, né, de ajudar, de aliviar, e se morre muito de hipertermia, né, agora também no frio. Então, a gente tomar cuidado, ter esse olhar também, né, para as necessidades das pessoas também, como elas são, como elas estão se sentindo também. E ajudar essas pessoas a ter mais entusiasmo na luta, se esforçar mais, né, na intenção de transformar tudo isso em algo melhor, né. Então, ela diz, né, o que eles fizerem representará a tua contribuição. Lembra que a gente falou assim, que é importante a gente também retornar como gratidão o que Deus nos concede, a gente passar para frente, porque a gente vai tornando esse vínculo realmente mais forte, né. E cada um para falar, né? A gente não tem que ficar preso
em uma coisa só, né? Então existe a caridade moral e a caridade material. Então todo mundo pode fazer, né? Todo mundo pode, na caridade moral de ser mais tolerante, na caridade moral de ter mais paciência, na caridade moral de ter mais respeito, a caridade financeira, uma não anula a outra. É porque eu dei dinheiro eu vou faltar com respeito? Não, né? É porque eu tentei fazer algo de bom moralmente para essa pessoa, eu não preciso ajudar ela financeiramente, não sei, uma não vai anular a outra, o que nós podemos fazer? Então existe, para a gente ser grato, a gente tem que ter muita fé, né? Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus, né, acima de todas as coisas, né? E aí a gente fala, no Evangelho nos fala que como nós vamos amar a Deus, a quem nós não vemos, como que a gente vai olhar, amar o outro também, né? Então é esse vínculo realmente, amar a Deus através do outro, que Jesus fala: estive na prisão, foram me visitar, estive doente, né, me socorrestes, eu tive fome, me deste de comer, eu tive frio, me deste de vestir. E é porque pelo outro que a gente faz, né? Então isso também é muito importante a gente olhar dessa maneira. E aí a benfeitora ela vai encerrando da seguinte forma: as verdadeiras raízes do ser humano encontram-se na vida espiritual, de onde todos procedem, portanto, da imortalidade. Viver na Terra pensando sempre no momento de retorno, tudo fazendo em favor da preservação dos vínculos com a realidade, constitui dever que não pode ser adiado, nem muito menos esquecido. Vieste da erraticidade, conduzindo valores que dizem respeito a teu processo de evolução, a fim de os multiplicar em bênção de amor e iluminação. Exercita-te na gratidão das tuas raízes terrenas, ampliando-as no espaço do mundo em nome da verdadeira fraternidade, desenvolvendo aquelas da natureza espiritual. Somente assim viverás pleno e em paz. Olha aí, a chave, né? O código que ela já nos deu aqui. Então, as nossas raízes aqui biológicas, nós temos que olhar para isso, porque a aprendizagem para o nosso espírito, né, o que nós vemos aqui para aprender, a Terra é uma grande escola, nós precisamos nos relacionar, mas saber que realmente a nossa raiz verdadeira é a vida espiritual, né? Nós saímos de Deus e de uma forma como filhos pródigos, nós vamos voltar para Deus também. Então, essa vivência aqui na Terra tem que ter sempre em mente que, né, Jesus falou, né, viver como um homem da Terra, né, viver como as pessoas estão aqui, mas sempre com os vínculos espirituais para a realidade, né? A gente não pode esquecer isso e nem adiar os nossos compromissos também, né? Então, os nossos, aqui fala, viestes da erraticidade. A erraticidade ela é quando o espírito ele está aguardando, está no processo aguardando a reencarnação. Então, de uma reencarnação saiu e está aguardando a próxima reencarnação, né? Não é um destino, né? Mas ao ficar aguardando essas reencarnações acontecerem. Então, para nós continuarmos evoluindo, e é um constante, né? Até a gente poder evoluir, que a gente precisa reencarnar mais, mas agora ainda precisamos reencarnar. Então, é uma benção realmente esse processo de reencarnação. Para isso, a gente tem que realmente, que ainda seja a raiz verdadeira ou espiritual, ela fala, exercitar a gratidão das tuas raízes terrenas. A verdadeira raiz é espiritual, mas a gente precisa também ter a gratidão por todos aqueles que nos ajudam, por todos aqueles que nos amparam, né? Criando a verdadeira fraternidade, que é muito importante para o nosso desenvolvimento, porque a fraternidade, a palavra fraterno é irmandade, né? Então essa prática da irmandade é porque realmente nós vamos começar a ver o próximo como o nosso irmão, né? E isso é importante para o espírito, porque nos tira do egoísmo, né? Do egocentrismo, tem o próximo também, amar a ti como amar o próximo como a ti mesmo, né? Então é muito importante. A gente precisa olhar então para a raiz está fraca, né? Dos meus relacionamentos, como que tá? Eu preciso regar a minha terra, regar com o quê? Com amor, com gratidão, com paz, com tranquilidade. E quando a gente rega, a gente tem que continuar cuidando dessa raiz, né? Com o quê? Cultivar bons pensamentos,
cultivar bons sentimentos também, né? Sabe que minha terra tá seca demais? Porque se a terra estiver seca, né, do meu coração, como que eu vou ali, né, a raiz vai fazer o papel dela, que é de absorver água, os nutrientes para levar para a planta, né? Se eu sou planta, eu tô dando fruto, eu tô dando bons frutos, né, se reconhece a árvore pelo fruto que ela produz, e aí com que a gente está. Então, todos os recursos vêm de Deus, né? Todos os recursos são de Deus e deles vêm. E aí, quero deixar a passagem que Deus sempre vai prover tudo que a gente necessita. Né, a gente tem aquela passagem que fala das aves, né, do céu, que Deus cuida das aves, dos lírios. O que Ele vai fazer com a gente? O filho que pede pão, Ele não vai dar pedra. Então é muito importante. E o que Deus nos concede sempre vai vir através da mão de alguém. Agora, um pensamento que eu gostaria de finalizar. Será que eu estou pegando esse recurso que Deus está me dando e também levando para frente, passando para frente? Se eu estou, de que forma? Para humilhar, né? Fala da forma da esmola, já humilhando as pessoas. Será que eu estou humilhando as pessoas com o meu comportamento, né? Com a minha arrogância, com a minha vaidade? Né? O que fazer? Como que eu posso fazer para melhorar isso? Né? Então fica esse pensamento para a gente. E quem sabe a gente pode hoje ter o compromisso, né, de voltar a olhar, de cuidar, de cultivar melhor os nossos relacionamentos, as nossas raízes, principalmente com todos, mas principalmente com os nossos pais, né? Se o seu pai e sua mãe, assim como os meus, estiverem no plano espiritual, continue falando meu pai, minha mãe, né? Eles estão em algum lugar, e enviar preces, orações de gratidão para eles. Né? Meus pais passaram uma vida muito difícil, mas com certeza eles melhoraram muito a minha vida, me deram muita oportunidade. E eu espero que minhas filhas também, através da oportunidade que meus pais me deram, que as minhas filhas tenham uma vida melhor do que eu tive também. E assim vamos melhorando, né, a qualidade da nossa vida, o amparo que cada um pode dar e também receber com gratidão e devolver com gratidão, né? Então, as raízes são espirituais, as verdadeiras, mas também ela fala para a gente exercitar a gratidão daqui da terra. E obrigada, então, a todos vocês pela oportunidade que vocês estão me dando de crescer. Eu espero que vocês tenham gostado mais desse capítulo que a Aventura nos traz. Se você tiver algum comentário, deixa aqui no canal pra gente. Vai ser uma alegria poder ler e aprender com todos vocês também. Um grande abraço e até o próximo capítulo.